Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero falar de uma modinha aí que vem aparecendo aí cada vez mais, que é igrejas, congregações pintadas de preto. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Andei conversando com alguns irmãos, me fizeram perguntas, enfim, eu vou estar fazendo um vídeo, falando sobre isso. Quero começar lendo João capítulo 6, do versículo 60 em diante. A gente vai ver aqui, nessa passagem, os discípulos falando de um discurso de Yeshua. Eu não vou ler o discurso porque é muito longo, mas os irmãos podem ver lá em João capítulo 6, do versículo 41 ao versículo 59. Depois que eu ler isso aqui, vou estar fazendo alguns comentários sobre essa palhaçada, que vem crescendo aí cada vez mais. Enfim, verso 60 em diante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isso escandaliza vocês? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de crer. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, irmão. Yeshua descia o cacete. Yeshua não ficava agradando ninguém. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Só tu, Senhor, tem a explanação verdadeira da Torá para nós. Aqui, só tu tem palavra de vida eterna, ele está falando da Torá. Agora, o que é interessante, irmãos, é que a gente não vai ver aqui Yeshua querendo agradar ninguém. Quando Yeshua vê aqueles homens, de repente tinha até jovens ali no meio, enfim, aqueles homens, aquelas mulheres se afastando, se distanciando cada vez mais dele, a gente não vai ver em nenhum lugar da Bíblia Yeshua indo atrás dessas pessoas, irmãos. E em relação a essa palhaçada de igrejas pintadas de preto, esses pastores aí fraudulentos, essa cambada de vagabundo que não tem o que fazer, irmão, eles dão uma desculpa. Não, é para atrair os jovens. Aonde é que está escrito nas escrituras, em qual lugar do Taná, em qual lugar da Brit Hadashah, Deus manda em Yeshua ou Paulo ensina a gente a agradar os jovens, agradar alguém? Aonde? Em lugar nenhum, irmãos. Nosso trabalho não é agradar ninguém. Nosso trabalho não é convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito. A gente tem que pregar a palavra. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E para a gente se manter no caminho certo, a gente precisa da Torá. A Torá é a verdade. Yeshua é a verdade. É isso que a gente tem que falar. Ponto. Se o jovem quiser seguir, beleza. Se não quiser, isso é problema dele. Igreja pintada de preto, irmão, é coisa de pastor vagabundo que não tem palavra para pregar, irmão. Se a gente vai agradar os jovens, sabe o que vai acontecer, irmão? Com essa historinha aí, essa vagabundagem,
de agradar jovem, daqui a pouco vai ter um lugarzinho para os jovens fumar na igreja. Não, é melhor ele vir aqui, ele ouve a palavra, depois ele vai ali e fuma um cigarrinho só para dar uma relaxada. Vai ter um barzinho também lá no cantinho da igreja. É que os jovens vão muito para balada, para zoeira. Então ele vem aqui, ele ouve a palavra, depois ele toma ali uma bebidinha para relaxar. Parece até um absurdo isso, né? Espere que a gente vai ver, né? Igrejas com balada. Isso é um absurdo, irmão. Isso é uma coisa que não tem cabimento. A gente nunca vai ver Jesus e Yeshua pregando para agradar ninguém. Jesus não pregava para agradar ninguém, né? Jesus não pregava para as pessoas se sentir melhor. Se sentir melhor. Jesus pregava para as pessoas se tornar melhor. Se sentir melhor é algo momentâneo, né? É algo passageiro. Se tornar melhor é algo permanente. Por isso a palavra de Yeshua era dura. Aqui, ó. Aqui a gente tem base bíblica, irmão. Porque Yeshua não queria massagear o ego de ninguém. Yeshua pregava para as pessoas se tornar melhor, né? Para as pessoas realmente fazer techuvá, se voltar para ele, né? Então a gente não tem que agradar ninguém. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Irmãos, é lógico que a gente não tem, ninguém vai ter o conhecimento de Paulo, o chamado de Paulo. Nós não temos, né? Paulo que está falando isso, mas nós temos a obrigação de exercer a função de um pregador, de um evangelista. Nós temos que evangelizar os jovens. Agora, pintar igrejinha para agradar jovenzinho, toma vergonha na tua cara. Prega a palavra, se o jovem quiser vir, legal, se não quiser, problema dele, ele que se vire, né? E eu conversando com algumas pessoas, aí teve um rapaz, né? Até gostei da pergunta, ele me perguntou: e qual é a cor que a igreja deve ter? Bacana a pergunta, né? A resposta que eu dei para ele foi a seguinte, eu até anotei aqui: qualquer cor. A igreja tem que ter qualquer cor, irmão, que não seja modinha desse sistema corrupto. Qualquer cor. Qualquer cor. A gente tem que andar na contramão do mundo. Se a moda fosse pintar igrejinha de branco para agradar, aí nós pintava de preto. Como a modinha é pintar de preto, não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai entrar nessa bagunça, né? A gente vai permanecer como sempre foi. Como é que é a cor de uma igreja que a gente vê? Um azulzinho claro, um branco, um verdinho claro, normal, né? Igreja não é balada para apagar luz, acender luz neon e ficar, né? Se bem até esses louvor, essas músicas que não tem nada a ver com Deus, nem não tem nada a ver com a Bíblia, isso tinha que ser extinto, não vai ser, mas tinha que ser acabar, né? Um monte de hino, porcaria mesmo, hino que vai contra a palavra de Deus, vai contra o próprio Eterno, os hinos, né? Não sei que inspiração é essa que esses caras têm para escrever. Quem lê um pouquinho só a Bíblia e começa a prestar atenção nos hinos, vai ver que é hino com uma inspiração demoníaca. É só prestar atenção, meu. Né? Muitos que a gente já ouviu aí que fizeram sucesso e muitos que vão vir. Enfim, irmão, então essa é a minha opinião sobre igreja pintada de preto, né? É modinha, né? Coisa de pastor vagabundo que não tem o que fazer. Quer investir, irmão? Investe no conhecimento, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Investe em conhecimento, né? O povo, o jovem, qualquer um que seja, jovem, velho, eles têm que ter prazer é na lei do Eterno, que nem o salmista falou. Meu prazer é na lei do Eterno. Ó, como tu ama a tua lei. É a minha meditação de dia e de noite. Deus, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O jovem tinha que ter prazer em cumprir o Shabat, em celebrar as festas. A gente está agora na contagem do homem, irmão. Irmão, se eu não me engano, é o 26º dia, se eu não me engano. Por que a igreja não conta o homem? Cria essa expectativa boa para a festa de Shavuot, que é a entrega da Torá. Ok, irmãos? Não. A gente não leva ninguém, os jovens, a se apegar com as coisas do Eterno, que o Eterno criou.
mas a gente quer trazer o modelo mundano de baladas, né, pro meio que a gente considera santo para atrair o jovem. Que coisa podre, que vergonha, né? Esse meio cristão, esse meio evangélico tá uma bagunça cada vez mais, né? Graças ao Eterno que eu saí desse meio, irmãos. Graças ao Eterno. Né? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Eterno, que o Eterno abençoe a todos, né? Qual é a cor que a igreja tem que ter? Qualquer cor, irmão, que não faça parte desse sistema corrupto e mundano, né? A gente não tem modinha, a gente não segue modinha. Sabe por quê? A gente tem a Torá, a gente tem a palavra de Deus. A nossa moda está escrito na Torá aqui, a gente tem que seguir o que está escrito aqui. Né, irmãos? A gente não segue o que o sistema faz. A gente não agrada a ninguém. Né? E a nossa obrigação não é convencer ninguém. O Ruach do Eterno, o Espírito do Santo, o Espírito Santo é que convence. Nosso papel é só pregar. Ó, o caminho é esse aqui, meu irmão. O caminho é esse aqui. É isso a gente tem que falar para nossos filhos, para todo mundo. Ó, esse aqui é o caminho. O caminho é esse aqui. Quer seguir? Não quer? Então beleza. Aqui não vai ter globo, aqui não vai ter parede pintada de preto para agradar ninguém. Shalom, shalom. Fica na paz do Eterno, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos.